2 Coríntios 1. Somos exortados a ir diretamente ao trono da graça para obter misericórdia e achar graça para o oportuno socorro em tempo de necessidade. O Senhor é capaz de dar paz à consciência turbada e de acalmar as paixões rugidoras da alma. Estas bênçãos são dadas por Ele como Pai de sua família redimida. Nosso Salvador é quem diz: não se turbe vosso coração. Toda consolação vem de Deus e nossas consolações mais doces estão nele. Dá paz às almas outorgando remissão gratuita de pecados, e as consola pela influência vivificante do Espírito Santo, e pelas ricas misericórdias de sua graça. Ele é capaz de vendar o coração quebrado, de sarar as feridas mais dolorosas, e de dar esperança e gozo nas aflições mais pesadas. Os favores que Deus nos outorga não são somente para alegrar-nos, senão também para que possamos ser úteis ao próximo. Ele envia consolos suficientes para sustentar aos que simplesmente confiam nele e lhe servem. Se formos levados tão baixo como para desesperar até de viver, ainda então podemos confiar em Deus para o tempo vindouro. Nosso dever é não somente ajudar-nos uns aos outros com oração, senão no louvor e na ação de graças, e por elas, dar retorno adequado aos benefícios recebidos. Deste modo, as provas e as misericórdias terminarão bem para nós e para o próximo. Embora como pecador o apóstolo somente podia regozijar-se e gloriar-se em Cristo Jesus, como crente podia regozijar-se e gloriar-se em ser realmente o que confessava. A consciência testemunha acerca do curso e teor constantes da vida. Por isso, podemos julgar-nos e não por este ou aquele ato isolado. Nossa conversação será bem ordenada, quando vivamos e atuemos sob o princípio da graça no coração. Tendo isto, podemos deixar nossos caracteres nas mãos do Senhor, mas usando os médios apropriados para aclará-los, quando o mérito do Evangelho ou nossa utilidade assim o exija. O apóstolo se defende do cargo de leviandade e inconstância ao não ir a Corinto. Os homens bons devem ter cuidado de manter sua reputação de sinceridade e constância. Eles não devem resolver senão baseados na reflexão cuidadosa, e eles não mudarão a menos que haja razões de peso. Nada pode tornar verdadeiras as promessas de Deus. Que sejam dadas por meio de Cristo nos assegura que são suas promessas, como as maravilhas que Deus operou na vida, a ressurreição e a ascensão de seu Filho, confirmam a fé. O Espírito Santo afirma aos cristãos na fé do Evangelho. O despertar do Espírito é uma primícia da vida eterna. Os consolos do Espírito são uma primícia do gozo eterno. O apóstolo desejava poupar-se da culpa que temia seria inevitável se tivesse ido a Corinto antes de saber que efeito tinha produzido sua carta anterior. Nossa força e habilidade se devem à fé, e nosso consolo e gozo devem fluir da fé. Os temperamentos santos e os frutos da graça que assistem à fé asseguram contra o engano em uma matéria tão importante. 2 Coríntios 2. O apóstolo desejava ter uma alegre reunião com eles, e tinha escrito confiando em que eles fizessem o que fosse para seu benefício e consolo e que, portanto, eles se alegrariam ao eliminar toda causa de inquietude para ele. Sempre causaremos dor sem querer, ainda quando assim o requeira o dever. O apóstolo desejava que eles recebessem novamente em sua comunhão a pessoa que tinha agido mal, porque tinha consciência de sua falta e estava muito afligido pelo castigo. Até a tristeza pelo pecado não deve impedir outros deveres nem levar à desesperação. Não somente havia perigo de que Satanás tirasse vestígio tentando o penitente a pensar mal de Deus e da religião, e assim levá-lo ao desespero, e fazer com que pensasse contra as igrejas e os ministros de Cristo, dando uma má imagem dos cristãos por não perdoar. Deste modo causaria divisões e impediria o êxito do ministério. Nisto, como nas outras coisas, a sabedoria deve usar-se para que o ministério não seja culpado por permitir, por um lado o pecado, e por outro, uma exagerada severidade contra os pecadores. Satanás tem muitos planos para enganar e sabe usar nossos erros para mal. Os triunfos do crente são todos de Cristo. A ele seja o louvor e a glória de todos enquanto o êxito do Evangelho é uma boa razão para o gozo e júbilo do cristão. Nos triunfos antigos se usava muito perfume e cheiros gostosos. Assim, o nome e a salvação de Jesus, como unguento derramado, era um cheiro agradável, difundido em todo lugar. Para alguns, o Evangelho é cheiro de morte para a morte. Eles o rejeitam para a sua ruína. Para outros, o Evangelho é um cheiro de vida para a vida, como os vivificou no princípio, quando estavam mortos em delitos e pecados, assim lhes dá mais vida e os conduz à vida eterna. Observem-se as impressões alarmantes que deste assunto fez o apóstolo e que deveria fazer também em nós. A obra é grande, e não temos força de nós mesmos em absoluto, toda a nossa suficiência vem de Deus.
Mas o que fazemos em religião, a menos que seja feito com sinceridade, como ante Deus, não é de Deus, não vem dele e não chegará a ele. Vigiemos cuidadosamente o ensinamento do Espírito Santo, para que com sinceridade falemos assim em Cristo e de Cristo. 2 Coríntios 3. Até a aparência de elogiar a si mesmo e de procurar o aplauso humano resulta dolorosa para a mente espiritual e humilde. Nada é mais delicioso para os ministros fiéis, ou mais digno de elogio para eles, que o êxito de seu ministério demonstrado no Espírito e nas vidas daqueles entre os quais trabalha. A lei de Cristo foi escrita em seus corações, e o amor de Cristo foi derramado neles amplamente. Não foi escrito em tábuas de pedra, como a lei de Deus dada por Moisés, senão sobre as tábuas de carne do coração, não carnais, porque a carnalidade denota sensualidade. Eze 36.26. Seus corações foram humilhados e amolecidos para receber esta impressão pelo poder regenerador do Espírito Santo. Atribui toda a glória a Deus. Lembre-se que toda a nossa dependência é do Senhor, assim toda a glória pertence somente a Ele. A letra mata, a letra da lei é a ministração de morte, e se nos apoiarmos na pura letra do Evangelho, não seremos melhores por assim fazê-lo, mas o Espírito Santo dá vida espiritual e vida eterna. A dispensação do Antigo Testamento era ministração de morte, porém a do Novo Testamento, de vida. A lei deu a conhecer o pecado, e a ira e a maldição de Deus, nos mostra a Deus por acima de nós, e um Deus em contra de nós, mas o Evangelho dá a conhecer a graça e a Emanuel Deus conosco. Nisso se revela a justiça de Deus pela fé, e isto nos mostra que o justo viverá pela fé. Isto dá a conhecer a graça e a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo para obter o perdão dos pecados e a vida eterna. O Evangelho excede tanto a lei em glória que eclipsa a glória da dispensação legal. Todavia, ainda o Novo Testamento será uma letra que mata se aplicada somente como um sistema ou forma, e sem dependência de Deus Espírito Santo para dar poder vivificador. É dever dos ministros do Evangelho usar grande simplicidade ou clareza para falar. Os crentes do Antigo Testamento tiveram somente olhadas nebulosas e passageiras do glorioso Salvador, e os incrédulos não viram além da instituição externa. Mas os grandes preceitos do Evangelho, crer, amar, obedecer, são verdades estipuladas tão claramente como possível. Toda a doutrina de Cristo crucificado é exposta tão simplesmente como a linguagem humana pode fazê-lo. Os que viveram debaixo da lei tinham um véu sobre seus corações. Este véu é tirado pelas doutrinas da Bíblia acerca de Cristo. Quando uma pessoa se converte a Deus, então é tirado o véu da ignorância. A condição dos que desfrutam e creem o Evangelho é feliz, porque o coração é colocado em liberdade para correr pelos caminhos dos mandamentos de Deus. Eles têm luz, e com a face descoberta contemplam a glória do Senhor. Os cristãos devem apreciar e realçar esses privilégios. Não devemos descansar sem conhecer o poder transformador do Evangelho, pela obra do Espírito, que nos conduz a buscar sermos como o caráter e a tendência do glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a união com Ele. Contemplamos a Cristo com o cristal de Sua palavra, e como o reflexo de um espelho faz que brilhe o rosto, assim também brilham os rostos dos cristãos. 2 Coríntios 4. Os melhores homens desmaiariam se não recebessem misericórdia de Deus. Podemos confiar nessa misericórdia que nos tem socorrido tirando-nos e levando-nos adiante, até agora, para que nos ajude até o fim. Os apóstolos não tinham intenções más nem baixas recobertas com pretensões superficialmente equitativas e boas. Não trataram que o ministério deles servisse para um turno. A sinceridade ou a retidão guardarão a opinião favorável dos homens bons e sábios. Cristo, por seu Evangelho, faz uma revelação gloriosa para a mente dos homens, porém o desígnio do diabo é manter os homens na ignorância. Quando não pode manter fora do mundo a luz do Evangelho de Cristo, não poupa esforço para manter os homens fora do Evangelho ou colocá-los em contra. A rejeição do Evangelho aqui é atribuída à cegueira voluntária e à maldade do coração humano. O eu não era o tema nem o fim da pregação dos apóstolos. Eles pregavam a Cristo como Jesus, o Salvador e Libertador, que salva até o sumo a todos os que vão a Deus por seu intermédio. Os ministros são servos das almas dos homens, devem evitar tornar-se servos dos humores ou luxúrias dos homens. É agradável contemplar o sol no firmamento, mas é mais agradável e proveitoso que o Evangelho brilhe no coração. Como a luz foi ao princípio da primeira criação, assim também, na nova criação, a luz do Espírito é sua primeira obra na alma. O tesouro de luz e graça do Evangelho está depositado em vasos de barro.
Os ministros do Evangelho estão submetidos às mesmas paixões e debilidades que os outros homens. Deus poderia ter enviado os anjos para dar a conhecer a doutrina gloriosa do Evangelho, ou poderia ter enviado os filhos dos homens mais admirados para ensinar às nações. Contudo, escolheu vasos mais humildes, mais fracos, para que seu poder seja altamente glorificado ao sustentá-los, e através da bendita mudança operada pelo ministério deles. Os apóstolos sofreram enormemente, porém acharam um maravilhoso sustento. Os crentes podem ser abandonados por seus amigos e ser perseguidos pelos inimigos, mas seu Deus nunca os deixará nem os desamparará. Pode que existam temores internos e lutas externas, porém não somos destruídos. O apóstolo fala de seus sofrimentos, como a contrapartida dos sofrimentos de Cristo, para que gente possa ver o poder da ressurreição de Cristo e da graça no Jesus vivo e por meio dele. Comparados com eles, os demais cristãos estiveram em circunstâncias prósperas, naquela época. A graça da fé é um remédio eficaz contra o desânimo em tempos de provação. Eles sabiam que Cristo tinha ressuscitado e que sua ressurreição era penhor e garantia da deles. A esperança desta ressurreição animará no dia do sofrimento e nos colocará por acima do temor à morte. Além disso, seus sofrimentos foram para o proveito da Igreja e para a glória de Deus. Os sofrimentos dos ministros de Cristo, sua pregação e conversação, são para o bem da Igreja e para a glória de Deus. A perspectiva da vida e da felicidade eternas eram sua fortaleza e consolo. O que o sentido estava disposto a considerar pesado e longo, doloroso e entediado, a fé o percebe leve e curto e somente momentâneo. O peso de todas as aflições temporais era leve em si, enquanto a GL vindoura era uma substância de peso e duração além de qualquer descrição. Se o apóstolo pôde chamar de leves e momentâneas suas pesadas provações, tão longas e contínuas, quão triviais devem ser as nossas dificuldades. A fé capacita para efetuar o reto juízo das coisas. Há coisas invisíveis e coisas que se veem, e entre elas existe esta vasta diferença. As coisas invisíveis são eternas, as coisas visíveis são as vantagens mundanas ou de temer os transtornos presentes. Sejamos diligentes em assegurar nossa futura felicidade. 2 Coríntios 5. O crente não somente está bem seguro pela fé de que existe outra vida ditosa, depois desta, tem boa esperança, pela graça, do céu como morada, um lugar de repouso, um esconderijo. Na casa de nosso Pai há muitas moradas, cujo arquiteto e fazedor é Deus. A felicidade do estado futuro é o que Deus tem preparado para os que o amam, habitações eternas, não como os tabernáculos terrenos, as pobres choças de barro em que agora habitam nossas almas, que apodrecem e se deterioram, cujos cimentos estão no pó. O corpo de carne é uma carga pesada, as calamidades da vida são uma carga pesada, porém os crentes gemem carregados com um corpo de pecado, e devido às muitas corrupções remanescentes que rugem dentro deles. A morte nos despirá das roupas de carne, e de todas as bênçãos da vida, e acabará com todos os nossos problemas daqui embaixo. Mas as almas fiéis serão vestidas com roupas de louvor, com mantos de justiça e glória. As graças e as consolações presentes do Espírito são primícias da graça e o consolo eterno. Embora Deus está aqui conosco, por seu Espírito, e em suas ordenanças, ainda não estamos com Ele como esperamos estar. A fé é para este mundo, e a vida é para o outro mundo. Nosso dever é, e será nossa preocupação, andar pela fé até que vivamos pela vista. Isto mostra claramente a alegria que desfrutarão as almas dos crentes quando se ausentem do corpo, e onde Jesus dá a conhecer sua gloriosa presença. Estamos unidos ao corpo e ao Senhor. Cada um reclama uma parte de nós, mas, todavia, quanto mais poderosamente clama o Senhor por ter a alma do crente intimamente unida com Ele. Tu és uma das almas que eu amei e escolhi, um dos que me foram dados. O que é a morte como objeto de temor, se comparada com estarmos ausentes do Senhor? O apóstolo se anima a si mesmo e aos outros a cumprir seu dever. As esperanças bem cimentadas do céu não animarão a preguiça nem a confiança pecaminosa. Todos devem considerar o juízo vindouro, que é chamado o terror do Senhor. Sabendo quão terrível é a vingança que o Senhor executará nos fazedores de iniquidade, o apóstolo e seus irmãos usam todo o argumento e persuasão para levar os homens a crerem no Senhor Jesus, e para agirem como seus discípulos. Seu zelo e diligência eram para a glória de Deus e para o bem da Igreja. O amor de Cristo por nós terá um efeito similar em nós se for devidamente considerado e retamente julgado. Todos estavam perdidos e desfeitos, mortos e destruídos, escravos do pecado, sem poder para libertar-se e deveriam ter continuado assim, miseráveis para sempre,
se Cristo não tiver morrido. A vida do cristão deve ser dedicada a Cristo. Ai, quantos mostram a nulidade da fé e do amor que professam vivendo para si mesmos e para o mundo. O homem renovado age sobre a base de princípios novos por regras novas, com finalidades novas e com companhia nova. O crente é criado de novo. Seu coração não é somente endireitado, lhe deu um coração novo. É feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Embora é o mesmo como homem, mudou seu caráter e conduta. Estas palavras devem significar mais que uma reforma superficial. O homem que antes não via beleza no Salvador para desejá-lo, agora o ama por acima de todas as coisas. O coração do que não está regenerado está cheio de inimizade contra Deus, e Deus está justamente ofendido com ele. Mas pode haver reconciliação. Nosso Deus ofendido nos tem reconciliado consigo por Jesus Cristo. Pela inspiração de Deus foram escritas as Escrituras, que são a palavra de reconciliação, mostrando que tinha sido feita a paz pela cruz, e como podemos interessar-nos nela. Embora não pode perder pela guerra nem ganhar pela paz, ainda assim Deus roga aos pecadores que deitem a um lado a sua inimizade, e aceitem a salvação que ele oferece. Cristo não conheceu o pecado. Foi feito pecado, não pecador, senão pecado, uma oferta pelo pecado, um sacrifício pelo pecado. O objetivo e a intenção disso tudo era que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele, pudéssemos ser justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Pode alguém perder, trabalhar ou sofrer demasiado por quem que deu seu Filho para que fosse o sacrifício pelos pecados deles, para que eles fossem feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios 6. O Evangelho é uma palavra de graça que soa em nossos ouvidos. O dia do Evangelho é um dia de salvação, o meio de graça é o meio de salvação, o oferecimento do Evangelho é a oferta da salvação, e a época presente é o tempo apropriado para aceitar tais oferecimentos. O amanhã não é nosso, não sabemos que será amanhã nem onde estaremos. Agora desfrutamos um dia de graça, então, sejamos cuidadosos para não rejeitá-lo. Os ministros do Evangelho devem considerar-se como servos de Deus e agir em tudo na forma conveniente a esse caráter. O apóstolo assim o fez, por muita paciência nas aflições, atuando sobre a base de bons princípios, e com o devido caráter e conduta. Os crentes deste mundo necessitam a graça de Deus para armar-se contra as tentações e para suportar a boa opinião dos homens sem orgulhar-se, e para sofrer com paciência suas repreensões. Eles nada têm em si mesmos, mas possuem todas as coisas em Cristo. De tais diferenças está feita a vida do cristão, e através de tal variedade de condições e informes, vai nosso caminho rumo ao céu. Devemos ter cuidado para apresentar-nos a Deus aprovados em todas as coisas. O Evangelho melhora a condição de até o mais mísero quando é pregado fielmente e recebido por completo. Eles poupam o que antes gastavam atordoadamente, e empregam com diligência seu tempo em propósitos úteis. Eles poupam e ganham pela religião. Deste jeito, são enriquecidos para o mundo vindouro e para este, quando comparados com seu estado pecador dissipado de antes que recebessem o Evangelho. É ruim que os crentes se ajuntem com os malvados e profanos. A palavra incrédulo se aplica a todos os desapropriados da fé verdadeira. Os pastores verdadeiros advertirão a seus amados filhos do Evangelho a não unir-se em jugo desigual. Os efeitos fatais de rejeitar os preceitos das Escrituras acerca dos matrimônios se percebem claramente. Em lugar de ajuda idoneia, a união traz a armadilha. Os que têm a cruz de estarem unidos desigualmente, sem que seja sua falta voluntária, podem esperar consolo sob ela, mas quando os crentes estabelecem estas uniões contrárias às expressas advertências da palavra de Deus, devem esperar muita angústia. A cautela se estende também à conversação corriqueira. Não devemos iniciar amizade nem familiaridade com homens maus e incrédulos. Embora não possamos evitar por completo ver e ouvir, e estar com os tais, nunca devemos, contudo, escolhê-los como amigos. Não devemos corromper-nos ajuntando-nos com os que se contaminam a si mesmos com o pecado. Saiam do meio dos fazedores de iniquidade, e afastem-se de seus prazeres e empresas as pecaminosas, de toda conformidade com as corrupções deste mundo presente. Se é um privilégio invejado ser filho ou filha de um príncipe terreno, quem pode expressar a dignidade e a felicidade de ser filhos e filhas do Todo-Poderoso? 2 Coríntios 7. As promessas de Deus são razões fortes para que nós procuremos a santidade. Devemos limpar-nos de toda a imundícia de carne e espírito se esperamos em Deus como Pai nosso. Devemos procurar ser santos como Ele é santo, e perfeitos como nosso Pai Celestial.
Sua só graça, pela influência de seu Espírito, pode purificar, mas a santidade deve ser o objetivo de nossas orações constantes. Se considerar desprezíveis aos ministros do Evangelho, corre-se o risco de desprezar também o próprio Evangelho, e mesmo que os ministros não devam adular a ninguém, contudo, devem ser amáveis com todos. Os ministros podem buscar estima e favor quando podem exortar as pessoas com a certeza de não ter corrompido a nenhum homem com falsas doutrinas nem discursos enganosos, de não terem defraudado a ninguém, nem procurado promover seus próprios interesses em menoscabo de alguém. Era o afeto por eles o que fez falar tão livremente ao apóstolo e gloriar-se neles, em todas partes e em todas as ocasiões. O apóstolo não se decepcionou com eles, o que disse a Tito, e pôde declarar, com gozo, a confiança que tinha neles para o tempo vindouro. Vejam-se aqui os deveres do pastor e de seu rebanho. Estes devem aliviar os problemas do ofício pastoral, por meio do respeito e da obediência. O primeiro deve dar uma resposta adequada por meio do cuidado para com eles, e com sua preocupação por eles e seu aprecio pelo rebanho com testemunhos de satisfação, gozo e ternura. 2 Coríntios 8. A graça de Deus deve reconhecer-se como raiz e fonte de todo bem em nós, ou feito por nós, em todo momento. Grande graça e favor de Deus é que sejamos úteis para o próximo e o progresso de qualquer boa obra. Elogia a caridade dos macedônios. Longe de necessitar que Paulo os exortasse, lhe rogaram que recebesse a dádiva que lhe enviaram. Qualquer seja a coisa que usemos ou disponhamos para Deus, tão só se trata de dar-lhe o que é seu. Todo o que demos para fins caritativos não será aceito por Deus, nem será para vantagem nosso, a menos que, primeiro, nos demos nós mesmos ao Senhor. Atribuindo à graça de Deus todas as obras realmente boas, não só lhe damos a glória a quem corresponde, senão também, mostramos aos homens onde está a sua força. O gozo espiritual abundante alarga os corações dos homens no trabalho e a obra de amor. Quão diferente é isto da conduta dos que não se unirão a nenhuma boa obra a menos que lhes seja exigida. A fé é a raiz, e sem fé é impossível agradar a Deus. HB 11.6. De modo que os que abundam em fé abundarão também em outras graças e boas obras. Isto operará e será notado pelo amor. Os grandes oradores não sempre são os melhores operadores, mas os coríntios foram diligentes no fazer, assim como no saber e no falar bem. O apóstolo lhes deseja que, a todas estas coisas boas, também agreguem esta graça, abundar em caridade para os pobres. Os melhores argumentos dos deveres cristãos se extraem da graça e do amor de Cristo. Ainda que era rico, sendo Deus, igual em poder e glória que o Pai, não só se fez homem por nós, também se fez pobre. No final, se despojou de si mesmo, como se esvaziando, para resgatar as almas deles por seu sacrifício na cruz. Bendito Senhor, de que riquezas te rebaixaste, por nós, a que pobrezas. E a que riquezas nos elevaste por médio de tua pobreza. Nossa felicidade é estar totalmente às tuas ordens. Os bons propósitos são como os brotos e os botões das flores, agradáveis de ver, e dão esperanças de bom fruto, mas se perdem e nada significam sem boas obras. Os bons começos estão bem, mas perdemos o benefício se não a perseverança. Quando os homens se propõem o que é bom, e se esforçam, conforme a sua habilidade em fazê-lo, Deus não os rejeitará pelo que não possam fazer. Contudo, esta escritura não justifica aos que pensam que basta com ter boas intenções, ou que os bons propósitos e a só confissão de uma mente disposta são suficientes para salvar. A providência dá mais das coisas boas deste mundo a uns que aos outros, para que os que têm abundância possam suprir ao próximo o que lhe falta. A vontade de Deus é que exista uma certa medida de igualdade por meio de nossa mútua provisão, não que haja uma igualdade tal que destrua a propriedade, porque, neste caso, não se poderia exercer a caridade. Todos devem considerar que lhes concerne aliviar os desempossados. Isto se mostra na recolhida e na entrega do maná no deserto, eis 16.18. Os que têm a mais neste mundo, não têm mais que alimento e vestido, e os que têm pouco neste mundo, rara vez estão completamente desprovidos dessas coisas. O apóstolo elogia os irmãos enviados a reunir a oferenda de amor deles, para que se soubesse quem eram, e com quanta seguridade se podia confiar neles. Dever de todos os cristãos é agir com prudência para evitar, no possível, toda suspeita injusta. Em primeiro lugar, é necessário agir retamente ante Deus, mas as coisas honestas ante os homens também devem receber atenção. O caráter puro e a consciência limpa são um requisito para serem úteis.
Eles deram glória a Cristo como instrumentos e obtiveram honra de Cristo por serem contados como fiéis e ser utilizados em seu serviço. A boa opinião que o próximo tiver de nós deveria ser um argumento para que nós façamos o bem. Segundo Coríntios 9. Quando queremos que os outros façam o bem, devemos agir prudente e docemente com eles, e dar-lhes tempo. Os cristãos devem considerar o que é para o prestígio da fé que professam, e devem esforçar-se por adornar em todas as coisas a doutrina de Deus, seu Salvador. O dever de ministrar aos santos é tão claro que pode parecer que não é necessário exortar os cristãos a esse respeito. Contudo, o amor próprio contende com tanto poder contra o amor de Cristo, que costuma ser necessário estimular suas mentes por meio da lembrança. O dinheiro doado com caridade pode parecer jogado no lixo para a mente carnal, mas quando se dá sobre a base dos princípios apropriados, é semente plantada, da qual pode esperar-se um valioso incremento, deve-se dar com cuidado. As obras de caridade, como todas as demais boas obras, devem fazer-se de forma reflexiva e intencionada. A devida reflexão sobre nossas circunstâncias, e a daqueles aos que socorreremos, orientará nossas dádivas ao serviço da caridade. A ajuda deve dar-se com generosidade, seja mais ou menos, e não com relutância, senão com alegria. Enquanto alguns espalham e ainda assim crescem, outros retêm mais do que se vê e isso os conduz à pobreza. Se tivermos mais fé e amor, desperdiçaríamos menos em nós mesmos, e semearíamos mais com a esperança de uma comunicação abundante. Pode um homem perder fazendo aquilo com que Deus se agrada? Ele pode fazer que toda a graça abunde para conosco, e que abunde em nós. Pode dar um grande crescimento das boas coisas espirituais e das temporais. Pode fazer que tenhamos suficiente em todas as coisas e que nos contentemos com o que temos. Deus não só nos dá bastante para nós mesmos, senão para que também possamos suprir com isso as necessidades do próximo, e isto deve ser como semente para plantar. Devemos mostrar a realidade de nossa sujeição ao Evangelho pelas obras da caridade. Isto será para mérito de nossa confissão e para o louvor e a glória de Deus. Devemos propor-nos imitar o exemplo de Cristo, sem cansar-nos de fazer o bem, e considerando que é mais bem-aventurado dar que receber. Bendito seja Deus pelo dom inefável de sua graça, pela qual capacita e inclina alguns de seu povo a dar a outrem, e aos outros a ficarem agradecidos por isso. E bendito seja para toda a eternidade seu glorioso nome por Jesus Cristo, o dom de valor inapreciável de seu amor, por meio do qual estas e todas as outras coisas, que pertencem à vida e à piedade, nos são dadas gratuitamente, além de toda expressão, medida ou limite. Segundo Coríntios 10. Ao tempo que outros menosprezavam o apóstolo, e falavam dele com escárnio, ele pensava e falava humildemente de si mesmo. Devemos estar cientes de nossos males e pensar humildemente de nós, apesar de que os homens nos censurem. A obra do ministério é uma guerra espiritual contra os inimigos espirituais e com objetivos espirituais. O poder exterior não é o método do Evangelho, senão as persuasões sólidas, pelo poder da verdade e a mansidão da sabedoria. A consciência é responsável de render contas somente a Deus, e a gente deve ser convencida sobre Deus e seu dever, sem forçá-los. Deste modo, são muito poderosas as armas de nossa milícia, a evidência da verdade é convincente. Que oposição se faz contra o Evangelho, por parte dos poderes do pecado e de Satanás nos corações dos homens. Mas veja-se a vitória que obtém a palavra de Deus. Os médios indicados, por fracos que possam parecem a alguns, serão poderosos por meio de Deus. A pregação da cruz feita por homens de fé e oração sempre tem resultado fatal para a idolatria, a impiedade e a maldade. Paulo era vil e desprezível aos olhos de alguns, enquanto a sua aparência externa, mas esta era uma regra falsa para se julgar. Não devemos pensar que ninguém, fora de nós, pertence a Cristo. Não olhemos as coisas por sua aparência externa, como se a falta de tais coisas demonstrasse que um homem não é um cristão real, ou um ministro fiel e capaz do humilde Salvador. Se nos compararmos com os que nos superam, isso seria um bom método para manter-nos humildes. O apóstolo estabelece uma boa regra de conduta, a saber, não se jactar de coisas sem sua medida, que foi a medida que Deus designou para ele. Não há fonte de erro mais frutífera que julgar as pessoas e as opiniões por nossos próprios prejuízos. Quão comum é que as pessoas julguem seu próprio caráter religioso pelas opiniões e as máximas do mundo que os rodeia. Mas que diferente é a regra da palavra de Deus. De toda bajulação, o pior é o enaltecimento de si mesmo. Portanto,
Em vez de elogiar-nos a nós mesmos, devemos esforçar-nos por ser aprovados por Deus. Em uma palavra, gloriemo-nos no Senhor em nossa salvação. E em todas as outras coisas somente como provas de seu amor, ou como meios de fomentar sua glória. Em lugar de louvar-nos a nós mesmos, ou de buscar a aprovação dos homens, desejemos somente a honra que procede de Deus. 2 Coríntios 11. O apóstolo desejava resguardar os coríntios de serem corrompidos por falsos apóstolos. Não há senão um Jesus, um Espírito e um Evangelho para ser pregado e recebido por eles. Porque, devido às invenções de um adversário, deveria alguém formar-se prejuízos contra ele, que foi o primeiro em ensinar-lhes a fé. Eles não devem escutar os homens que, sem causa, os afastarão dos que foram o médio de sua conversão. É muito melhor falar com clareza, mas andando franca e coerentemente com o Evangelho, que ser admirado por milhares, encher-se de orgulho, como para desprestigiar o Evangelho com maus temperamentos e vidas ímpias. O apóstolo não queria dar lugar a que ninguém o acusasse de interesses mundanas ao pregar o Evangelho, para que outros que se opunham a ele em Corinto não pudessem tirar vantagem contra ele neste aspecto. Pode-se esperar hipocrisia especialmente quando consideramos o grande poder que tem Satanás sobre a mente de muitos, que manda nos corações dos filhos da desobediência. Como existem tentações a uma má conduta, assim se corre um risco igual pelo outro lado. Serve do mesmo modo o propósito de Satanás estabelecer as boas obras em oposição à expiação de Cristo, e à salvação por fé e graça. Mas afinal se descobrirão os que são operários enganosos, sua obra terminará em ruína. Satanás permitirá que seus ministros prediquem a lei ou o Evangelho por separado, mas a lei estabelecida por fé na justiça e expiação de Cristo, e a participação de seu Espírito, é a prova de todo falso sistema. É dever e prática dos cristãos humilhar-se e obedecer ao mandamento e ao exemplo do Senhor, mas a prudência deve dirigir no que seja necessário para fazer coisas que possamos realizar licitamente, ainda ou falar do que Deus tem operado em nós, para nós e por nós. Aqui se faz, sem dúvida, uma referência a fatos em que se tem mostrado o caráter dos falsos apóstolos. Surpreende ver como tais homens conduzem à escravidão a seus seguidores, e como os despojam e os insultam. O apóstolo faz um relato de seus trabalhos e sofrimentos, não por orgulho ou vanglória, senão para a honra de Deus, que o capacitou para fazer e sofrer pela causa de Cristo. Mostra em que é superior aos falsos apóstolos que tratavam de desprestigiar seu caráter e seu serviço. Nos assombra reflexionar neste relato acerca de seus perigos, dificuldades e sofrimentos, e observar sua paciência, perseverança, diligência, júbilo e utilidade, em meio de todas as provações. Veja-se quão escassa razão temos para amar a pompa e a abundância deste mundo, quando este bendito apóstolo sofreu tantas penúrias. Nossa maior diligência e serviços parecem indignos de serem comentados quando comparados com os dele, e nossas dificuldades e provas, escassamente merecem considerar-se. Muito bem pode guiar-nos a indagar se somos ou não seguidores verdadeiros de Cristo. Aqui podemos estudar a paciência, o valor e a confiança firme em Deus. Aqui podemos aprender a pensar menos em nós mesmos, e sempre devemos manter-nos estritamente na verdade, como na presença de Deus, e devemos referir todo a sua glória, como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre. 2 Coríntios 12. Não há dúvida de que o apóstolo fala de si mesmo. Não sabe se as coisas celestiais desceram a ele enquanto seu corpo estava em transe, como no caso dos antigos profetas, ou se sua alma foi desalojada momentaneamente do corpo e levada ao céu, ou se foi levado em corpo e alma. Não podemos, nem é próprio que o saibamos ainda, conhecer os detalhes deste glorioso lugar e estado. Não tratou de publicar ao mundo o que tinha ouvido lá, senão que expôs a doutrina de Cristo. A Igreja se edifica sobre este fundamento, e sobre ele devemos edificar nossa fé e esperança. Enquanto isto nos ensina a melhorar nossas expectativas da glória que será revelada, deve deixar-nos contentes com os métodos habituais de conhecer a verdade e a vontade de Deus. O apóstolo narra o método que Deus assumiu para mantê-lo firme e para evitar que se exaltasse desmedidamente pelas visões e revelações que tinha. Não se nos diz o que era esse aguilhão na carne, se um problema enorme ou uma tentação imensa. Mas Deus costuma obter bom do mal para que as repreensões de nossos inimigos nos protejam do orgulho. Se Deus nos ama, evitará que nos exaltemos sem medida. As cargas espirituais estão ordenadas para curar o orgulho espiritual. Disse que este aguilhão na carne era um mensageiro que Satanás enviou para mal, mas Deus o usou e o venceu para bem. A oração é um unguento para toda chaga, remédio para toda doença,
quando estamos afligidos com aguilhões na carne, devemos entregar-nos à oração. Se não nos for respondida a primeira oração, nem a segunda, devemos continuar orando. Os problemas são enviados para ensinar-nos a orar, e continuam para ensinar-nos a insistir na oração. Apesar de aceitar a oração de fé, ainda assim nem sempre Deus dá o que lhe é pedido, porque, como às vezes concede com ira, também nega com amor. Quando Deus não elimina nossos problemas e tentações, mas nos dá graça suficiente para nós, não temos razão para queixar-nos. A graça significa a boa vontade de Deus para conosco, e isso é suficiente para iluminar-nos e vivificar-nos, suficiente para fortalecer-nos e consolar-nos em todas as aflições e angústias. Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deste modo, sua graça se manifesta e magnífica. Quando somos fracos em nós mesmos, então somos fortes na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nos sentimos fracos em nós mesmos, então vamos a Cristo, recebemos poder dele e desfrutamos mais das provisões do poder e da graça divina. Temos como dívida com os homens bons a defesa de sua reputação, e temos a obrigação especial para com eles, dos que recebemos benefícios, em especial os benefícios espirituais, de reconhecê-los como instrumentos para o nosso bem na mão de Deus. Eis aqui o relato de um ministro fiel do Evangelho. Este era seu grande alvo e intenção, fazer o bem. Notemos aqui diversos pecados que correntemente se encontram nos que professam a religião. As quedas e as más obras são humilhantes para um ministro, e às vezes, Deus toma este caminho para humilhar os que poderiam ser tentados a enaltecer-se. Estes últimos versículos mostram a que excessos tinham desviado os falsos mestres a seus enganados seguidores. Quão penoso é que tais males estejam entre os que professam o Evangelho. Porém, é assim e assim tem sido com demasiada frequência, e assim era ainda na época dos apóstolos. Segundo Coríntios 13, embora o método da graça de Deus é suportar por muito tempo os pecadores, não sempre tolera, finalmente virá e não perdoará os que continuam obstinados e impenitentes. Cristo em sua crucifixão parecia somente um homem fraco e indefeso, mas sua ressurreição e sua vida demonstraram seu poder divino. Assim os apóstolos, por mais vis e desprezíveis que parecessem ante o mundo, como instrumentos manifestavam, não obstante, o poder de Deus. Provem eles seus temperamentos, conduta e experiência, como o ouro é provado ou ensaiado pela pedra de toque. Se podiam demonstrar que não eram réprobos, que não eram rejeitados por Cristo, confiava que saberiam que ele não era réprobo nem um desconhecido de Cristo. Deviam saber se Cristo Jesus estava ou não neles, pela influência, a graça e a morada de seu Espírito, por seu reino estabelecido em seus corações. Perguntemos a nossas almas, somos cristãos verdadeiros ou somos enganadores? A menos que Cristo esteja em nós por seu Espírito, e o poder de seu amor, nossa fé está morta, e ainda somos reprovados por nosso juiz. O mais desejável que podemos pedir a Deus é sermos resguardados do pecado, que nem nós nem eles façamos o mal. Necessitamos muito mais orar para não fazer o mal que para não sofrer o mal. O apóstolo não só deseja que sejam guardados do pecado, mas também que cresçam em graça e santidade. Devemos orar fervorosamente a Deus por aqueles aos que admoestamos para que deixem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Devemos alegrar-nos pelos outros que são fortes na graça de Cristo, apesar de que possam ser o médio de demonstrar-nos nossa própria fraqueza. Oremos também que possamos usar adequadamente todos nossos talentos. Aqui há várias boas exortações. Deus é o autor da paz e o amante da concórdia. Ele é quem nos amou, e quer estar em paz conosco. Que seja nosso alvo constante andar de forma tal que a separação de nossos amigos seja somente por um tempo, e possamos reunir-nos naquele mundo ditoso onde não haverá separação. Deseje que eles participem de todos os benefícios que Cristo tem adquirido de sua graça e favor gratuitos, que se tem proposto o Pai por seu livre amor, e que o Espírito Santo aplica e outorga.